Olá pessoal da JPTV, esse é o segundo bloco do programa Grenal em Debate, mas em alto nível, sempre com o Rogério dos Santos e o Kevin Weisman, nossos convidados aqui do programa. O Kevin muito gremista, o Rogério muito colorado. Bem, como eles vão estar participando toda semana desse nosso programa, vamos conhecer um pouquinho mais da história ligada ao esporte desses dois aqui expoentes da dupla Grenal e Montenegro. O Rogério dos Santos tem uma história muito bacana no futebol, né, Rogério? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, meu sonho é ser jogador de futebol, né? Chegou perto, chegou a ter convite para treinar no Inter? Era muito diferente assim, da questão. Eu cheguei a ficar 2 meses no Inter lá, fazendo teste. Né? Na época era o Marco Eugênio. Marco Eugênio, sim. E era nos Eucaliptos, né? As categorias de base nos Eucaliptos. As categorias de base, sim, fiquei indo e voltando, dormi alguns dias, mas era muito difícil o próprio questão. Aí logo depois... Muita gurizada? Não tinha muita gurizada, porque eles não tinham muitas condições financeiras. Ficava gente... Para se manter tinha que ter condições financeiras. Ficava assim, lá naquele alojamento, por exemplo, cada categoria era em torno de 25 jogadores. 25 jogadores. Hoje a categoria de base, né, desses que eles chamam seleções, hoje é em torno de 35. Bah, que diferença, né? 10 a mais, e era assim, para te entrar tinha que sair um. Eles tinham que dispensar um de fazer as coisas. Mas era outra questões, outras condições, alguma coisa. Daí depois eu fiquei pipocando. Daí uma vez eu recebi um convite para jogar no Grêmio. Né? O Paulo Lumumba me viu jogando pelo Montenegro, alguma coisa. E convidou para mim fazer um teste, mas eu já não aceitei. Mas o resto, jogar assim, futebol, assim, mas eu nunca fui. Fui um grande metido, né, no esporte. Né? Eu era meio atacante, né? Eu era meio atacante. Muitas pessoas acham que eu era centroavante, assim, por acaso, assim. Eu não gostava muito de ser centroavante, jogava assim, mas... Uma das suas principais características era a condução de bola, né? E é muito engraçado, assim. Driblava bem e sempre com a bola pertinho. Eu era muito, por causa até da altura, eu corria muito esquisito. Sim. Né? Sim. As pessoas diziam assim, não, ele vai cair com a bola. E nisso tu levava, porque eu conduzia a bola perto e eu tinha boa condução, boa técnica para fazer isso. Mas é essa questão do futebol. Mas a paixão do Inter já veio na barriga da minha mãe. E a minha mãe era gremista. Mas o meu pai super colorado. Certo. Chegasse a jogar no Montenegro, né? Montenegro, joguei no 15, né? Nesses amador aí, 15, Ivoti, né? Certo. Para jogar. Aqui no município eu joguei Montenegro, São Pedro, joguei tive a honra de jogar no São Pedro, que foi na época dos áureos campeonato municipal. Gostava muito do torneio de verão, não jogava muito futebol de salão, mas eu consegui jogar no Mandarins. Com o Beto Chapéu? Ou na categoria? Não era, outra categoria? Era outra categoria, era o Ladir, e também, eu sempre esqueço o nome, hoje ele trabalha na camisaria Clápia, ele era professor do Polivalente. Também era um dos professores. Era um dos treinadores. E jogava o campeonato de verão, que era muito legal no Caninão, né? Nessa época, então, por exemplo, estava todo mundo durante a semana no campeonato de verão. Tá certo. Bom, Kevin, a tua história no esporte, né, não é tão ligada ao futebol, né? Não, também joguei no Mandarins, Rogério, né? também joguei no Mandarins, né? Mas eu sempre tive no esporte, eu até procurei passar isso para os meus filhos, que em primeiro lugar, se tu não tem habilidade, não faz mal, acho que praticar esporte é importante, né? Tu tem que só ter ciência de que tu não vai jogar num grande time ou não vai jogar campeonato. O que acontecia, né? Desde pequeno, e o Rogério é um pouco mais velho que eu, ele lembra disso, eu já sabia que futebol era sentar na arquibancada, né, para mim, né? Mas nunca deixei de praticar. Pratiquei futebol, joguei no Mandarins, foi o único time que eu joguei realmente. Eu tinha uns amigos lá e eu não me importava, eu era reserva. Se precisava jogar, eu jogava, né? Era uma categoria antes do que o Birita falou, era com o Beto Chapéu, né? Que foi uma grande escola, foi muito bacana, as viagens que a gente fazia para os torneios em Porto Alegre. Isso, poxa, é inesquecível. Depois disso eu fiz parte da escolinha do Silon de basquete, né, que era uma escolinha muito legal e acho que foi o esporte que eu melhor desempenhei no fim das contas, né.
E logo em seguida, lógico, né, o boom do voleibol na década de 80 em Montenegro, né, com o Silon. Então eu participava dos times e como eu vi que o meu voleibol era acanhado para ser titular de um time que ia adiante, Claro. eu não me furtei de participar e organizava equipes, tive equipes organizadas por mim com a ajuda de muitos companheiros. Chegamos a ter a iniciar a equipe da Ibidata, que participou da segunda divisão do vôlei. E naquela época, até o primeiro ano da Ibidata, eu fui mais treinador, mas era um treinador assistente, era uma coisa meio engraçada, porque era o pessoal que estava naquele time conhecia 50 vezes mais que eu, né? Fui substituído pelo Silon, que saía da Frangosul, né? Não, achei meio injusta a substituição, né? E ali, então, terminou no voleibol. Depois passei alguns anos sedentário, né? Só assistindo futebol. Até Tu engordou, né? Sim, eu tive uma obesidade bastante forte e voltei, desde 2005, voltei ao esporte através do atletismo, da corrida de rua, né? Comecei devagarinho e cheguei a correr meia maratona até alguns anos atrás, algumas lesões me tiraram, estou retornando, mas é um esporte que eu levo, é um esporte solitário, onde eu levo como meta os meus próprios resultados. Não me preocupo se tirei primeiro, segundo, certo. É justamente para manter em dia. E tem um grande esporte que o Birita foi meu colega, que era a gincana, né? Isso era um baita esporte, né? Essa aí nós temos uma história longa. Quantos anos de gincana? Porra, foram 10 anos de equipados, das quais 5 nós fomos campeão, né, Birita? Todo mundo queria o nosso rim, né? E muita gente lembra da Equipados, né, que eu e o Birita comandávamos junto com outros amigos, né? E era um esporte aquilo, porque pareciam times de futebol havia uma polarização entre a Equipados e a ProArte, era isso? Eram as duas mais fortes. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Nos primeiros anos houve Caixa Federal, os primeiros anos foi com a Caixa Federal, depois teve a SOS, né? Então a memória já vai falhando, né? Então, tinha aquela do Chico, que era da Antártica. Da Antártica, a Arca, né? Então bem legal. Inclusive no último ano que nós fizemos, no 10º ano, o nosso desfile foi em homenagem a nós mesmos, lembrando disso tudo. Foi muito bacana. Que bacana. Legal. Bom, agora a gente volta a falar sobre Grenal, né? Gremista, Colorado. Rogério dos Santos, o jogador menos apreciado que tu já viu jogar no Internacional, para não dizer o pior. Olha, eu tenho, assim, eu sempre digo que não vejo jogador profissional ruim, né? Eu até, às vezes, teve um dia que o Zé Alberto, né, da Gaúcha, chamava ruim. Eu digo, cara, tu não jogou futebol, tu não sabe ver como é que esses caras chegaram. Os caras passaram por escolinha, toda dificuldade. Não é assim para ser um jogador profissional. Agora ficar chamando de ruim é meio complicado. Mas tem alguns que eu não simpatizo, que eu acho que não servem no meu time. Por exemplo? Hoje o William. Né? No ano passado, né, no ano passado principalmente o William e o nosso lateral esquerdo, né, que tomava muita bola nas costas. Mas assim, o pior que eu... Vão ser titular os dois assim, aí, né? Do que, assim, no Inter, assim, que eu não conseguia mesmo ver, era o Ayrton Cachá. Era um volante que tinha... Assim, cabeludo, né? Na década de 80, que corria, daí roubava a bola, não sabia o que fazer, tocava para lateral. Né? Esse me fazia assim. Isso que é desses, assim... Claro. Que eu não queria, esse aí eu nunca quis no meu time. Kervin, mesma pergunta para ti. Pois é, eu até, nós conversávamos antes em off, eu tenho uma dificuldade de lembrar nomes, né? E nomes de jogadores que eu queria longe do meu time, eu fico com... Eu tenho dificuldade de lembrar. Eu lembro, eu explico assim, tipo, tinha um ponta-direita carequinha que depois foi pro Santos, eu não lembro o nome, não consigo me lembrar o nome agora dele, faz uns 10 anos, 12 anos talvez. Ele entrou no Grêmio e não fazia nada, ele chegava, chutava longe quando chegava na frente do gol, e eu disse, que coisa séria, xingava aquele cara, e aí ainda ia pro grupo, ia pra reserva, eu disse, não, enquanto ele estiver ali ele vai entrar, dito e feito, ele entrava, arruinava, tá... Não, o Palmeiras jogou no Santos, no Grêmio e no Inter, né? Eu não vou lembrar agora, eu vou cometer alguma injustiça. Depois foi pro Santos, saiu do Grêmio e foi pro Santos. E lá no Santos começou a fazer gol. Aí aumentou mais ainda a raiva com aquele atacante, né?
Tinha um centroavante que eu me lembro que eu não gostava muito, que é o centroavante do Grenal do século, que fez o gol no primeiro tempo, depois o Grêmio virou, que era o Marcos Vinícius, se eu não me engano. Eu não gostava muito daquele centroavante, ele era titular do Grêmio, não gostava dele também. Mas assim, taxar de dizer assim, que o Rogério disse, taxar de ruim é complicado. Eu não podia ver o Pará jogando, né? Daqui a pouco eu vi que não tinha outra solução, tinha que ser o Pará, né? Então, apoiar ele. Então era complicado. Ele tinha uma vontade muito grande, uma dedicação muito grande, que acabava absorvendo, às vezes, uma deficiência técnica ou outra, né? Bom, e esses ex-jogadores, ex-ídolos do Inter e do Grêmio, tipo o Falcão, o Renato Portaluppi, que se tornaram treinadores, né? E depois acabaram saindo queimados, saíram bravos com os times, o Falcão principalmente, né? Depois veio o Dunga. Como é que tu vê isso, Rogério? Eu acho que não pode misturar a questão do ídolo jogador. Mas é difícil desassociar, né? Mas a torcida desassocia. A torcida desassocia. A imprensa não, né? Tanto que pede para sair o cara. O cara respeita. Digo assim, uma coisa recente com o Fernandão. Fernandão como jogador, até esse tempo um amigo meu disse assim, mas o Falcão no campo foi, mas o Fernandão é o maior ídolo por causa dos títulos que trouxe. Trouxe Libertadores, Mundial, o que tu quer? Isso nós sempre sonhamos, Campeonato Brasileiro, tudo bem, Falcão trouxe, mas Figueiredo também trouxe. É uma coisa que compara. Mas ele como diretor de futebol e depois treinador, a torcida pedia, pelo amor de Deus, Fernandão. E ele veio a falecer, né, é a maior demonstração de carinho, porque sempre falece, tem aquela comoção imediata e depois vazia. Não, no Inter assim, olha, eu vou sempre, aí tu vai lá para a estátua lá dele e as pessoas chorando, deixando mensagem. Bonito, né? É muito legal isso. Mas eu acho que a torcida se associa e eu acho que a paixão do futebol desvincula o ídolo, a gente pensa no clube. O Renato Portaluppi, como é que tu vê isso? Eu poderia dizer que o Renato realmente, aquilo que o Rogério disse, realmente, a torcida sabe distinguir o Renato treinador e o Renato jogador e o Renato torcedor, eu diria, porque a gente sabe que ele é muito falastrão, ele fala pelos cotovelos e tu não sabe às vezes medir o que é, o que não é. Mas o que é reincidente nele é que realmente ele tem um gosto maior pelo Grêmio, a gente percebe isso, e a torcida acho que diferencia. Então, os trabalhos dele são feitos muito à base de motivação. Eu não acho ele um mau treinador, mas também não é um treinador, não acredito que seja um treinador de primeira linha. É um treinador para incendiar vestiário, dar carteiraço, né? Existiu um outro que veio para o Grêmio e que também não deu certo, que foi o De Leon. É um ídolo dentro do Grêmio, baita desportista, porque além do ídolo, às vezes ele é ídolo e não é um desportista. O Fernandão, por exemplo, é um desportista, foi um desportista nota 1000, né? Era um cara sensacional. E, lógico... Admirado pelos gremistas também. Ele despertava muito respeito da torcida do Grêmio também. Claro, torcia contra, aquela coisa toda, mas despertava esse respeito. De Leon também eu acredito que esteja muito nesta categoria de desportista, uma pessoa muito inteligente, né? Então acho que a torcida realmente sabe quando é o treinador e quando foi o que foi. E De Leon não foi bem treinando o Grêmio. Bom, em nível de seleção brasileira, o Rio Grande do Sul não tem uma tradição muito grande de ceder jogadores. Nós tivemos na Copa de 74 o Valdomiro, depois o Paulo César Carpejani. Não, 74, o Valdomiro. 70 foi Everaldo. Sim, 74. 70 Everaldo, 78 nós tivemos o Batista, né? 82 tivemos quem? Falcão, né? Falcão e Batista. Falcão e Batista, os dois, né? Depois não tivemos muito mais do que isso, né? Acho que foi o Tafarel. Então a pergunta 90, o Tafarel e Dunga, eu acho. A pergunta mas o Dunga já não estava mais no. Não em 90 estava não estava mais, já estava na Itália, né? A pergunta é a seguinte: primeiro para o Rogério dos Santos. Qual é o melhor jogador que o Rio Grande do Sul já produziu, na tua opinião? Na minha opinião. Bola nas costas. Melhor jogador em todos os tempos. Exatamente. O melhor jogador que tu viu jogar. Melhor jogador gaúcho. Gaúcho. Que eu vi, porque eu ia falar. Não, gaúcho. Falar no Tesourinho. Mas o que eu vi jogar foi Falcão, sem dúvida. Certo. Quero. Ronaldinho Gaúcho, acho que conquistou, que jogou, habilidade, tudo. Quem jogou mais, o Ronaldinho ou o Renato?
Renato é mais importante, mas Ronaldinho jogou mais. Acho que o Ronaldinho não tem como... Até talvez por oportunidade, né, por ter sido melhor assistido, queira ou não, o Assis, odeio, pode-se odiá-lo, mas o Assis fez o possível pelo irmão e levou o irmão adiante. E ele tinha muita competência, muita habilidade, fez o sucesso que fez no Barcelona, não foi à toa. E eu acho que, para mim, é o Ronaldinho Gaúcho, com certeza. Não foi tão bem na seleção brasileira, acho que foi melhor. O ápice dele é Barcelona, né? Era o Messi do Barcelona, acho que o Messi é melhor, não tem nem dúvida, não quanto a isso, mas em termos de jogador gaúcho, jogador do Grêmio, jogador gaúcho, acho que o Ronaldinho Gaúcho foi o melhor, com certeza. Muito bem, bom, esse é o programa então Grenal em Debate, vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Rogério, muito obrigado Rogério mais uma vez, semana que vem a gente volta, né? Sim, estaremos de volta com mais Grenal em alto nível. E a gente vai falar aí sobre, na semana que vem, logicamente, sobre esse amistoso do Inter e o Shakhtar, né? O Shakhtar que veio para cá para fazer uma pré-temporada e está levando o laço, né? Saiu de menos 25, veio para 40, tá doido. Kevin, obrigado pela participação. Um bom resto de semana para todos e vamos lá, esperamos o próximo encontro. Semana que vem a gente volta com mais um Grenal em Debate, mas sempre em alto nível. Até mais, pessoal.